Boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença. Bem-vindos à nossa 197ª reunião ordinária. Primeiramente, eu gostaria de pedir para incluir 2 assuntos na pauta suplementar. Tudo bem? Que surgiram hoje, né, Thiago? Isso, professor. Não deu tempo. Então, vamos lá. Começar pela ordem do dia, a gente pode deixar a pauta suplementar no final, né? Primeira, gestão da pós-graduação, em geral. Então, aqui a gente tem a primeira proposta de calendário de reuniões. Tudo bem manter na quinta, às 14, da mesma forma? Só para você, né, Mauri, que é mais complicada, né? Mas eu vou fazer online. Se você puder fazer online, aí a gente... Então, ficou dia 16 de fevereiro, dia 23 de março, 20 de abril, tá certo? Eu falei 20, tá certo, né? 18 de maio e 22 de junho. Eu abri mais por conta de circulação, assim, para ventilar. Né? Da economia? Tem o... Não, o Ricardo é da contabilidade, né? Não tem ninguém da economia. 4, nem titular, nem suplente. Não temos. Eu tô achando que tá um pouco quente aqui. O ar tá no máximo? Talvez é porque Já estava aberto. Estava aberto ali. Então, tá quente, tá? O forno estava roubando o nosso... Nossa. Tá meio quente. Bom, mas vamos lá. Mas tudo bom. Bom, agora a gente entra para o item 2, que é requerimento de auxílio financeiro. Desculpa, com relação à votação, ao nosso calendário, a gente precisa votar, né, Tiago? Isso, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Isso que eu perguntei, que toda vez quem é contrário a esse horário de feira, é o pessoal da economia. Não sabia. Gente. Então, a gente pode perguntar. Eu também. Perguntar para ele depois. Abaixo para o professor Luiz Guilherme, para os 2 circulares, assim. Pode aprovar condicionado a... Sim, então a gente aprova condicionado a concordância deles. O Luiz Guilherme está em licença prêmio, então ele volta, se não me engano, 10 de dezembro, né? Isso, 10 de dezembro. E quem que é o suplente dele? Agora é o, se não me engano, Nicolela. Mas de qualquer forma é melhor de falar com o Luiz Guilherme, né? Que ele é o titular, né? Sim, com certeza. Entendi. Seminário. Tá. Entendi a sua preocupação agora. Bom, então tá. A gente pode passar para o segundo item, que é o requerimento de auxílio financeiro, feito pela aluna Giovana Gubert Kammer, é isso? Doutorado do PPGCC, com verba PROAP da CPG. Vocês querem que abra? Esse pode ser em bloco, professor. Tá, então, olha, são 1, 2, 3, 4 requerimentos de auxílio financeiro. Todos eles foram aprovados ad referendo pela CCP. Então, tem a da Juliana Cristina Mila, que é do PPGCC, a Lucelma Maria dos Santos Cunha, também do PPGCC, e o Vitor Daniel Vasconcelos, também do PPGCC. Todos eles, né, dessa vez. Podemos aprovar em bloco? Então, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. E o último item é a classificação dos inscritos no ESB-FEA, que é o PAI de 2023, que foi aprovado pela comissão coordenadora do PAI no dia 11/11 de 2022. Você vai abrir aqui? Acho que não. Não tem novidade, porque são as mesmas regras em relação ao ano passado, né, Thiago? O professor Ricardo, que é o coordenador atual do PAI. Professor Ricardo, o senhor quer manifestar alguma informação com relação... Oi.
Então, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Obrigado por professora Silvia concordar com a minha participação remota. E a gente fez a reunião semana passada sobre a classificação. Os critérios são os mesmos, não houve mudança. Consultamos os alunos após a elaboração do ranking e não houve nenhuma manifestação que eu saiba. Então, esses são os critérios e esse foi o ranking aplicado. Nenhuma novidade em relação a isso. Ok. A Janaína está perguntando com relação às bolsas, a quantidade. Então, a gente não tem ainda, acho que a gente ainda não recebeu informação em relação ao número de bolsas, né? O que eu posso fazer, geralmente a gente aprova o ranking e depois a gente recebe a informação da comissão central a respeito do número de bolsas. Mas o que eu posso fazer é conversar com a Érica para saber mais ou menos quando que a gente vai receber essa informação. Ela tem a memória dela em relação a essa questão dos prazos, a melhor no que respeito a ser separado. Foi dezembro. Então, dezembro. É dezembro, Thiago? Provavelmente em dezembro, professor. Então vai chegar essa informação em dezembro, aí a gente divulga para todos, tá bom, Janaína? Obrigada. Nada. Muito obrigada, Ricardo. De nada. Então, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Bom, agora a gente vai para o item 1.2, gestão de programas de pós-graduação, primeiro para o PEGAL. Esse aqui é um requerimento de retenção da publicação do trabalho da tese pelo período de 24 meses. O parecer foi favorável, emitido pelo professor Tabajara. Vocês querem abrir o... Um esclarecimento. Essa retenção em função daquela crítica que tem sobre plágio, ou é inovação tecnológica, patente, alguma coisa? Na verdade, é um problema que eu nem tinha tido contato antes. O aluno submeteu o trabalho, vai submeter o trabalho a uma revista de alto nível. Essas revistas fazem essa busca de plágio, né? E algumas revistas não aceitam que é da tese. Quando eles encontram a similaridade dele, eles já ok. Então, ele pediu o prazo de 2 anos para tentar a publicação, tão logo publicado aí. Já tinha sido recorrente da Janaína nesse caso. Teve mais de um segundo caso. O João Stark também fez em inglês a tese, né? Então, a chance disso acontecer. Eu acho que o programa começou com essa questão de fazer a tese em inglês, né? Fazer em inglês e fazer em artigo. Então, você já pega o artigo igualzinho. Então, mas é que algumas revistas têm entendido isso. Então, a revista entende que se já está lá. Algumas entendem que tudo bem você mandar um artigo que é da sua tese. Outras entendem que são 2 trabalhos já publicados. Principalmente quando está disponível, né? Talvez nesse sentido. E aí eles reclamam por causa do direito. Teve uma revista, algum caso que passou por aqui, que a revista queria, que a USP assinasse aquelas concordâncias, aí fica impossível você obter um documento de concordância de cessão de direito. Entendi. Bom, então, podemos começar a votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Mas só a título de curiosidade, eu não conhecia o normativo. Nem precisaria ter esse argumento para o aluno ter direito a pedir, desde que temporariamente, a preservação da... Eu já participei de banca que não podia ser publicado. Acho que é interessante assim, conversar com os orientadores para antecipar, porque pedir fora do prazo é um outro problema, tá? Porque pedir fora do prazo vai para a Câmara de Avaliação de Normas lá.
Aí Verdade. é uma discussão A gente interminável. podia mandar um e-mail para os programas, uma Thiago. pesquisazinha, descobri que tem uns objetivos muito próximos. Por exemplo, gente que defende trabalho está sob patente, né? Tá sob emissão de patente. Esse é o mais comum, né? Tem que preservar. Tem outros que fazem trabalho que tem envolvimento com segurança governamental, sabe? Tem coisas assim. Tem aspectos de saúde, tem que aguardar confirmação de fases de desenvolvimento. De estudo, né? Muita coisa. O ruim é só pedir fora do prazo, sabe? Assim, você já tinha entregue, passou um ano, aí você pede. Então, isso tem sido negado lá nas câmaras. Tem sido negado. Tá? Nós aprovamos no passado, desse jeito. Igualzinho. Exatamente. Mesma situação. É possível que... porque assim, falou, mas já passou um ano e agora que você está pedindo... Então, assim, é importante para que... É difícil essa compreensão lá, que não seja esses fatores relacionados a direito autoral, sabe? Então, assim, eu já vi 2 casos, se eu não me engano, 2 casos, eu acho que já foram lá e foram negados. Pedidos fora do prazo, né? Que é o caso, né? Esse não? Esse que tá fazendo. Legal. Então, esse aqui, no caso, nem precisaria passar aqui? Não, tem que ser aprovado pela CPG. Não precisa passar lá, então. Porque se for fora de prazo, Aí passa lá. aí eu acho que tem que ser submetido à apreciação, tá? Até onde eu entendi, todos esses pedidos são temporariamente. Todos temporariamente. A universidade tem, eu não sei dizer, Tabajara, qual é a base normativa lá que regulamenta, mas a universidade tem como se fosse um direito autoral em conjunto. Tá? Quando você se envolve aqui, tem um direito autoral em conjunto. Né? A gente tem 30 mil patentes registradas, que dão um custo absurdo de manutenção, gera, bem dizer, 0 royalties para a universidade. Tem até uma política, não, sua patente de 5 anos não gerou grana, libera isso. Porque não faz sentido ficar protegendo e revalidando essa patente na USP por esse período. Era muito pouco recurso para a universidade. Bom, nós já voltamos, né? Então, agora a gente passa para o 2, que é o recredenciamento da disciplina RAD 5003, do professor João Luiz Passador, e também o recredenciamento do professor João Luiz Passador. A disciplina é Epistemologia e Pesquisa Científica. O parecer foi favorável do professor Alexandre Salgado. Certo? Aí está o parecer. Não, aqui está o pedido. Isso. Algum comentário? Presencial. Presencial. Eu saiba assim. Tá. Bom, então, vamos para a votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. E o item 3, proposta de grade horária para o primeiro trimestre, também do PPGAL. Tem 2 pendências ainda, Thiago? Não, Tem, professor. Esclarecendo aqui no ofício, faltam alguns credenciamentos de responsável, alteração do credenciamento de disciplina, né, professora? Que vai ser... Está marcado em vermelho. Essas duas, elas são processo de credenciamento online, está no mínimo janeiro. Assim como a credenciamento da Luciana Cesarino e da Lara nessa pedido do MPP. Então, isso ainda vai em processo, mas a gente já colocou no horário, porque são disciplinas específicas para o Inter, né? Não posso precisar falar. A gente tem que correr um pouquinho, mas o horário não está em processo. Sim, aí para o segundo trimestre também a candidatura da transformar normal. Não recebemos. Não sei se todos sabem, mas toda vez que uma disciplina vai mudar a forma de
oferecimento, tem que fazer novo pedido. E todos os responsáveis do Estado, Ah, é? dando a todos os ouvintes solicitantes, Ok. você muda, né, o formato. E aí o responsável tem que mudar de novo depois quando ele quiser na prevenção. Ai, meu Deus. Cuidado, assim, vai ter Eu procurei. E todos têm que concordar com o retorno também. Então, por exemplo, ali técnica de pesquisa, tem umas 4 professoras credenciadas, 5, sei lá, todas nós de apoio. Então, E foi nossa primeira vez, né, nessa experiência. Acho que nem o programa fez isso. é mesmo? Acho que não. Transformar? De mudar para online, Online. depois com, né, o intuito de voltar para presencial ainda não. Tem que ser as nossas daqui, mas como é lá em São Paulo e as Sim. professoras estão fora, né? E o professor Dutra tinha online, se eu não me engano. Tá? Tinha. Acho que não. Agora na Professor graduação que Dutra. tinha online. tinha tecnologia e alguma coisa, né? Não, mas não é online. É presencial, é. André Porque tinha na economia tem 2 que foram credenciadas como online. Só que não tem presencial ao mesmo tempo. Na administração tem uma, se não me engano, o professor Tabajara, que é mercado de capitais, né, professor? Mas é na graduação ou na pós? Na pós. Ah, Na legal. pós. Graduação não tem essa modalidade. Muito, né? É restrito, né? É bem restrito, mas acho que tem sim. Já escolhemos uma disciplina que tinha. É bem pouco, né? Eu acho. Então tá. Bom, então tá. Então, pode ir para a votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Agora a gente vai para o item 1.3, gestão do programa de pós-graduação em controladoria e contabilidade. O primeiro aqui é um requerimento, o item 1, do professor Davi Rogério de Moura, como orientador pleno no mestrado e doutorado. Teve um parecer favorável para o mestrado. A Maurício, quer comentar? Na verdade, o referente professor, ele estava no nosso programa, ele foi desligado por ausência de falta de publicação, né? E aí agora ele pediu para voltar. Aí ele atende o requisito antigo, porque o novo requisito para ingresso, os indicadores de produtividade que exigem, ainda não tinha sido devolvido pela Pró-Reitoria, como ele pediu numa fase de transição. Então ele tem lá os 5 artigos publicados, o novo exige 6, existe projetos de pesquisa, ele não tem. Então, assim, a produtividade dele é muito baixa em relação ao que é esperado no programa 5, 6 e 7. Né? Ele está voltando para o programa, ele teve um orientado no programa de mestrado. Estou tentando relembrar aqui, em linhas gerais, né, do quando ele esteve no programa de pós-graduação da contabilidade. Ele saiu, ele se desligou do programa por ausência de publicação nos 4 anos, conseguiu publicar 0 em 4 anos, por insuficiência de produtividade mesmo. E agora ele está pedindo para voltar. É um direito, as regras estão lá, né? E aí, das 5 publicações que ele tem, ele é 4º, ou 5º, ou 3º autor em todas. Ele nenhuma publicação dele, sabe? Ele é o primeiro, ele não é fruto de trabalhos científicos, né? Ele está orientando um aluno de doutorado como convidado. Então, assim, é bem temerário, dado já a produtividade demonstrada no período que ele ficou fora, né? Os indicadores que a gente busca, pelo menos por enquanto, são esses, né, Rebotelho? Então, eu achei até muito temerário você credenciar ele, se ele não está... Ele está no limite do credenciamento. Então, a gente acredita que não é cercear o direito dele. Na minha avaliação técnica, como parecer, foi, olha, eu daria a possibilidade dele ficar no doutorado, né? Mestrado, desculpa, e o doutorado no próximo pedido, né? Até porque o desempenho apresentado eu diria, para regular, é insatisfatório. Tá? Se fosse pelo novo regulamento aprovado da contabilidade, nas alterações, ele não teria os indicadores para permanecer no programa. Porque, como não foi publicado, ele fez um pedido, né? E atrasou, bateu, voltou. Aí eu não posso também exigir uma regra que foi aprovada aqui, mas não foi aprovada pela Pró-Reitoria, né? Ainda, foi ratificada, para penalizar o professor, porque ele atende os critérios antigos, sabe?
longe daqui de querer tecer qualquer comentário que o professor usou de oportunismo, tá? Então, não é isso. É que, naquele momento, aqueles critérios que ele atende, não existe a regra vigente, e ele está certo. Só que, para doutorado, eu acho que está muito... Né? Acho que está bem suficiente. A gente já sabe, assim, no percurso, que aqueles que não publicavam antes não publicam depois. A gente já tem a nossa história. Tem uma correlação quase perfeita, e essa produtividade, ela não é entrando no programa que você vai publicar. Né? A gente já sabe, claro, que auxilia, você tem uns projetos de pesquisa com os alunos, mas a gente já tem esse perfil de que quem publica já vem construindo uma base de projetos de pesquisa, já vem fazendo uma produção solo, que é o que não aconteceu no caso dele. Então, esse foi o argumento que eu encaminhei do meu parecer para a CCP apreciar. Aí botei ele para a CCP. Já foi aprovado pela CCP, né? A CCP teve o mesmo Entendi. entendimento. Tá bom. Podemos ir para a votação? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Próximo. O item 2 é a alteração do nome da disciplina do RCC 4801. A escrita como técnica de investigação para a escrita como investigação. Aprovado na CCP do dia 3 de novembro. Você vai abrir isso aqui? É só uma mudança, assim? É só uma mudança do termo para ficar condizente com o nome da disciplina em inglês. Então, não tem nada... Tá bom. Podemos partir para a votação, então, né? Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Aprovado. Então, o item 3, agora é o credenciamento do professor Silvio Nacal, como responsável da disciplina RCC 6006, projetos de tese. O parecer foi favorável, emitido pelo professor Marcelo Botelho, e foi aprovado já na CCP. Professor Botelho, quer comentar? Não, tranquilo, é só o professor Mauri que normalmente dá essa disciplina, o professor Silvio teve carga menor esse ano, como o Mauri estava de deslocamento lá na reitoria, a gente fez a substituição, mas é uma disciplina de projetos, de tese, o Silvio já é orientador do doutorado desde o início, ele tem experiência mais suficiente para isso. Tá bom. Podemos encaminhar para a votação? Então, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Aprovado. E agora o item 4 é também a grade horária do primeiro semestre da contabilidade. Vai clicar aí? Ele está um pouco lento, você não vai estar carregando. Esse não era para ser lento, né? Ficava cabo, né? Eles trocaram ontem esse computador. Teve que trocar mesmo, né? Segundo o professor, queimou ontem, não funcionava. Nossa, no meio da reunião. Não, foi um pouquinho antes. Aqui o horário. Não tem nenhuma pendência, né? Não, professor. Alguma dúvida, algum comentário? Ok? Vamos ir para a votação? Então, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Aprovado. E agora a proposta do regulamento do PPGCC, após o parecer. Quer fazer algum comentário, professor? Então, isso aí é o que veio se arrastando aí, que a Mauri até comentou, a gente tinha feito uma mudança junto com os demais programas, ficou quase um ano lá, voltou, pediu uma alteração, a gente fez essa uma alteração, quando mandou, voltou com essas duas solicitações de alteração, mas é simplesmente redação, um que falava lá, o texto da tese deve ser inédito ou composto por mais de um artigo. Aí caiu um parecerista novo e falou, mas se você colocar ou composto por mais de um artigo, então quer dizer que não é inédito? E aí vem com aquela coisa, né? A gente tirou, então,
O do inédito, porque o inédito consta no regulamento, no regimento da USP, deixamos só, considera-se a tese de doutorado ter os resultantes de trabalho supervisionado, que represente contribuição e que faça lá podendo ser formado por 3 artigos. E o outro ponto era que a gente colocava preenchimento do formulário, submissão, lá que é o nome do formulário que tem aqui. Aí ele falou, não, você colocar o formulário de submissão, de não sei o quê. Aí a gente tirou o nome do formulário e falou, formulário. E pronto. Então, assim, são 2 detalhezinhos de escrita literal, não muda em nada o sentido do que estava... Eu fiquei com uma dúvida nessa história. Né? Eu até falei com o Thiago no dia, que eu acho que talvez... Porque agora lá em Utrecht, na Holanda, os alunos defendem uma tese que, na verdade, é uma coletânea de artigos. Isso. E aí eu perguntei para ela, mas você pode publicar antes da defesa? Pelo que eu entendi, sim. Sim. E aqui na USP? E pelo texto, aí eu fiquei com essa dúvida se tem inédito ou não. Isso já foi questão de debate. Em teoria, sim. Inclusive, tem programas aqui na USP, a medicina faz isso, que para qualificar, você precisa estar com o artigo publicado, parte do regulamento. Só que a USP diz que quando você vai colocar no tese.usp, que já tenha tido, é o inverso lá do problema, que já tenha tido uma publicação, precisa ter uma anuência da revista para que a revista não faça um questionamento da USP do tipo, olha, isso aqui é direito meu, que eu publiquei primeiro, e agora a USP está disponibilizando gratuitamente. Até porque algumas revistas exploram economicamente esse artigo, dependendo da revista, né? E aí ela não vai ceder esse direito, essa autorização, geraria esse conflito. Porque no seu texto, na primeira proposta, era justamente eu para entendi que ele marcar estava questionando exatamente isso. Né? Exatamente isso. Tá, mas isso é assim. Tá. Da forma está bem regulamentado. Sim, o que a gente fez foi deixar o texto mais claro. Pode perguntar o nosso. Eu acho muito legal essa. Mas é difícil, tá? É mais difícil que Isso aí. publicar em formato de artigos. Orientar, produzir. Eu acho muito mais difícil. É muito mais, assim, facilita o trabalho depois que está defendido, porque os artigos estão prontos, o ajuste é mínimo para a publicação. Mas o pré-defesa é muito mais 3 complexo. teses. Assim. Primeira que foi em inglês, depois da cooperação, mas o aluno era excepcional também. Ele já publicou os 3, né? Mas, olha, não é fácil, não. Depois você convertir isso num entendimento de um tema central, de um problema central, que as partes respondem uma questão central. Eu acho, né? Depende muito da maturidade do aluno. E depende muito da maturidade da banca. Exatamente. Porque, assim, lá fora, o que você falou, o cara pega 3 artigos que não necessariamente constroem uma mesma temática e não ele responde nunca uma questão aprende. única. Aqui, no Brasil, ainda tem o entendimento que a tese tem uma tese. A pergunta Então, é para ter uma tese em 3 artigos, você precisa que esses artigos contem uma história juntos, mas, vamos dizer assim, fiquem de pé separados. Isso não é fácil. Meu aluno fez 4 artigos, e na da Rogine foram 3 bons artigos. Um artigo foi pedido para retirar da tese. Aí ficou só com 2. Porque eles disseram, ó, por mais que você quer, esse artigo não responde essa questão que você está colocando. Não faz a conexão. Né? Eu acho assim, eu acho bom, é bem produtivo, mas dá mais trabalho, tá vendo? Mas melhora a qualidade. Eu tive 2 teses assim. Eu continuo. Mas isso só pode acontecer se tiver no regulamento. Então, para ser em formato de artigo. Mais ou menos. Não, então, para o artigo ter sido publicado e trazer o artigo, só se tiver no regulamento. Agora, se você quiser fazer uma tese e tiver 3 artigos, e quem tiver na banca entender que aquilo é uma tese, não tem problema nenhum. Teoricamente, não precisa. Na última CCP, e assim,
é porque já estão fazendo, a gente não tem isso no sistema, nós não temos. Mas se alguém, por exemplo, quiser pegar um artigo publicado e colocar dentro da tese, se não tiver no regulamento, ele não O pode. que nós Porque fizemos, né? pede a história do original. Todos os 3 trabalhos, assim, só experiência. Nós também estamos aprendendo, né? Foi Botelho, eu e Marcelo, que introduzimos isso lá nas alterações do regulamento, né? Foi. O texto tem uma introdução que congrega as 3 partes, como ela conversa. Uma introdução tem que ser muito bem feita. Tem uma introdução e uma conclusão da tese, além dos 3 artigos. Exatamente. Tem uma introdução e uma conclusão que a gente coloca, que conecta as 3, por que eles fez. Eles são individualizados, eles até têm um resumo, eles têm as introduções, mas eles têm que ter essas 2 peças muito bem feitas. E mesmo assim, eles ficam, não consigo, qual é a sua tese? Você tem várias teses, né? Entendi. Essa pergunta não é porque não está no regulamento, é proibido. É o que eu falei dos alunos, se quiser entregar uma receita de bolo, você entrega. Quem vai julgar? A banca, se a banca entender reclamar Agora, se a tese, banca pegar o nosso regulamento e falar assim, mas isso aqui não está em formato de tese, tem argumento para reprovar. A gente está fazendo agora um trabalho. Teve um avaliador que fez para isso, tá? aí. Só que No meu, teve um avaliador que fez isso. talvez tenha que ter um pouco mais de detalhe, mas aí vocês podem fazer uma deliberação interna, porque que dúvidas que vem para a gente? Nós nem temos isso no formato. Qual que é a ordem de autoria? Tanto faz? Se é o primeiro aluno ou se é o primeiro O nosso não, é só o orientador e o é o aluno, primeiro autor e o orientador. Não só. pode outro. Porque senão eu estaria contando para a contribuição alguma coisa fora da relação orientador-orientado. Outra pergunta, pode já estar publicado ou não? Aí vocês já deixaram Então, pode. aí pode. Desde que a revista, né, Desde publicar, que a não revista está exige presente transferência. a autorização. Só que isso também é um risco, porque pode ter um indivíduo que acha que não é. Teve um membro da Faculdade de Direito que pegou o regulamento e veio para discutir junto com a gente. Né? Aí pegou o quê? O nosso, ele foi atrás do regulamento, pegou, leu e no dia discutiu. Porque para ele foi uma inovação, ele não sabia o que estava avaliando, mas foi bom. Mas o PPK deve fazer essa inclusão A também. menos que você coloca um fogamento. Mas, por exemplo, a gente teve uma discussão nessa revisão, porque quando a gente colocou isso, e até foi falha nossa de pensar, vinha escrito assim, 1 ou mais artigos, originalmente. Mas no momento em função, peraí, se tem um artigo só, não é uma coletânea de artigos. Então, hoje é mais do que um artigo. Mas aí, por exemplo, na GV é disciplinário, são 3 artigos. A gente, ó, juntou 2 para mais, você faz o que você quiser. Precisa pelo menos 2. A gente até teve muita discussão entre orientador, tinha orientador que queria 3, tinha orientador que queria que deixasse aberto. A gente acredita que o número 3 ele surgiu porque é a introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Então, como o trabalho tem 3 partes, Mas sabe o que eles falam que é 3 lá nos Estados Unidos? Eles falam assim, ó, o cara tem 4 anos para fazer a tese. Aí ele tem lá o artigo de verão, né? Que eles ficam 3 meses, ele tem que escrever o artigo. Aí no primeiro ano ele faz um artigo, normalmente esse artigo fica ruim, descarta, aí é o do terceiro, do segundo, do terceiro e do 4º ano. Então tem um outro que o primeiro é bom, que às vezes sai com 4 artigos, mas a justificativa é essa. É por causa do ciclo, né? É por causa do ciclo, ele faz 1 por ano. É importante deixar a opção, né, Doni? Eu também acho que é muito mais complicado. A minha tese vai ser um artigo de mais 50 páginas, e deixa que eu defendo essa parte. Essa parte é comigo. Se você só faz um artigo top com 50 páginas, no máximo... É melhor ter um artigo top do que 6, 5, 5. Bom, mas ainda existe uma resistência que tese boa é aquela tese que fica em pé, tá? Então, é sério. Tem ainda, as pessoas olham, mas o pessoal do direito, quando chama para as bancas, mas só tem 80 páginas do trabalho inteiro. Mas só 120 páginas, só isso mesmo. Eu consigo fazer quem tem. Você pega capa dura, abre Não tem mais, agora é tudo online. Não volta isso não, senhor. Foi um pendrive de peso. Bom, vamos lá então, gente. Então, indo para a votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Vamos comentar? Só fazer uma observação. A próxima reunião da Câmara de Normas, se eu não me engano, é em março só. Obrigado, que eu estava esquecendo dessa Parece parte. que vai ter uma extraordinária em fevereiro, mas ainda não está confirmado. Nossa, ainda bem que você falou isso, senão você ia me matar. Como esse negócio está muito atrasado, já faz 2 anos, a gente gostaria muito
de ter uma aprovação antes da turma que é em março. Aí, o que eu vou pedir oficialmente, por favor, consteado? Que isso seja encaminhado sob regime de urgência, para, se tiver reunião extraordinária em março, passar em março, senão para que seja avaliada, para que seja avaliada a de referendo do professor Márcio. Não, mas vai cair para o Denilson, presidente da Câmara de Márcio. Não, tô aí. Não, mas a gente falou lá com a Rosângela, ela falou que se mandar esse ajuste para a recepção dela, ok, o professor Márcio dá de referendo. Aqui não sai, professor. Aqui. Não, mas aí tem que voltar para esse início. Isso, então, o que a Rosângela instruiu a gente? Para que seja encaminhado com esse pedido de urgência pela CPG, a aprovação da CPG. É para a congregação agora do dia 24, isso, tá? passa a congregação e vá com um pedido de urgência para, se não tiver reunião em fevereiro, que o professor Márcio dê o ad referendo, que ele pode fazer isso. Aí é o professor Márcio que dá. Obrigado, Thiago. Nossa, eu estava esquecendo disso, eu ia apanhar, hein? Lá no departamento. Vamos lá, então. Senão depois a gente não precisa migrar o pessoal de... Dá uma confusão, né? Bom, agora a gente está indo para o item 1.4, né? Você colocou? Não, voltamos já. Né? 1.4, gestão do PPGE. O item 1 é credenciamento do professor Reinaldo. O parecer foi do professor Fernando Antônio de Barros Júnior. E foi favorável, já foi aprovado na CCP. E, bom, vai abrir? Bom, foi o parecer recomendado. Algum comentário? Temos ir para a votação? Então, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Aprovado. E agora o horário, né? Não, desculpa, é a retificação do edital, processo seletivo. Foi aprovado a referendo na CCP. Peraí, eu mudei de linha? Eu mudei de linha, desculpa. Desculpa, é o item 2, é o horário mesmo. Eu tinha visto o horário e depois... Você coloca? Aprovado pelo Conselho, pela CCP. Não tem ninguém, né, Tem alguma demanda? Alguma pendência? Não. Não? Tá. Podemos para votar. Quer fazer algum comentário, Maurício? Tem essas duas que estão anotadas à distância, eles já pediram o credenciamento. Viu? Já foi aprovado. Já foi aprovado? Já foi aprovado no mês anterior. Então, podemos votar? Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Aprovado. Agora sim, a gente vai para o item 1.7, que a aprovação em bloco do PPGE não tem. O item 1.8. Não, desculpa, 1.6. Agora é o item 1.6 do PPGCC. Primeiro é o requerimento do professor Rafael Confetti Gatos. Ele pediu para descredenciar. Foi aprovado na CCP no dia 6/10. E aqui por nós, a de referendo. Gabriel? O Rafael saiu aqui da USP, né? Pediu medição, ele estava com o orientador, não tinha nem dado um ano que ele entrou como orientador. Ele entrou em 2 meses, ele recebeu de presente um orientado, defendeu e saiu. Quero ver como é que eu vou reportar essa causa. Algum comentário? Vamos seguir? Então, só para voltar ao nosso fato de referendo, né? Então, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. E agora sim, o processo seletivo do PPGCC. Foi aprovado a de referendo pela CCP e pela CPG. E aqui tem o despacho do...
17 vagas, e mudou para 19, né? Foi só para Incluiu o professor Davi. Tudo bem? Algum comentário mais? Então, Só isso. votação. Então, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Agora a gente pula para o item 1.8, que é aprovação em bloco. São duas bancas, uma do Denis, já foi aprovada pela CCP, já foi verificada pelo Serviço de Pós-Graduação, está tudo certo. E a do Leandro Seit Anazael, que também já foi aprovada pela CCP no dia 7/11. Podemos aprovar em bloco? Então, os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. E aqui, aprovado, então. Agora o item 1.9. São 8 itens para aprovação em bloco. Todos eles foram unânimes, né? Aprovações unânimes. Isso, todos. Então, a gente tem... Podemos aprovar em bloco, pessoal? Então, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Agora para o próximo item 1.10. Esse aqui também é para ser aprovação em bloco, a prorrogação no prazo, que já foram aprovados lá de referendo. Então, foi do Silmar, do professor Cláudio Miranda, o Caio César, do Cláudio Miranda também, e o João Lucas, da professora Janaína. Algum comentário? Você vai se abster. Tá. Então, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Você quer comentar do João Lucas? A questão na verdade, eu ia perguntar se vocês conseguiram dar aquela andamento. A gente enviou, professora, pedimos, né, fosse analisado a de referendo, mas a gente ainda não teve um retorno da Câmara de Normas, tá? Então, no caso do João Lucas, ele tinha pedido uma prorrogação sem ser Covid, uma prorrogação normal do curso, porque ele trocou de orientador, né, para sair do jovem dele para mim. Foi aprovado, mas na hora de cadastrar no sistema, o sistema não aceitou, porque ele não tinha feito a qualificação, mas era justamente para qualificar com mais prazo. Então, não foi dada a questão de fazer via Covid, mesmo ele já tendo pedido uma vez. Porque haveria um saldo. Mas deu certo. Pronto, então. Então, agora, na verdade, a gente Vai do nome. aí. Estou explicando aqui, depois eu não quero. Desculpa. Daqui a pouco. Então, tem esse saldinho aí de dias e vamos ver se eles vão aprovar. Agora, esse a princípio seria uma pedido só. Isso. É um pedido excepcional, a gente encaminhou para a Câmara de Normas, né, para o reitor, para eles analisarem isso com pedido de ad referendo. Né? Por sugestão deles mesmo. Isso, por sugestão do próprio Marcos Rogério da Câmara de Normas. É isso mesmo. Bom, então, esclarecido. Agora a gente entra na pauta suplementar. Certo? Estou devendo alguma coisa? Não, a gente já votou. É que votou e aí que depois você lembrou da... A gente aprovou em bloco. Pauta suplementar. Então, a primeira é uma do PPGE, que teve... Você quer colocar aí? Teve uma reprovação do orientador. Samuel Martins, Valcarege. E a banca sugeriu que ele fizesse alterações no texto. Um parecer aqui. Durante a deliberação final, o avaliador e orientador Márcio Laurini decidiu pelo voto de reprovação da defesa de dissertação devido ao fato que as modificações necessárias indicadas pelos membros da banca estariam além do esperado para essa etapa do trabalho e não seriam factíveis no tempo disponível para a entrega da versão final. E os avaliadores, Curu Vila e Andresa,
votaram pela aprovação, mas recomendaram que o aluno resolva todos os problemas apontados pela banca no tempo disponível até o prazo do depósito da versão final. Isso é uma defesa final? É. Eu nunca tinha visto isso. Eu também não. O orientador reprovar. Eu também. Isso é uma observação. Nós não temos aqui formação profissional. Isso. É tudo. Ele tem um estudo, né? Sim, sim. Para gravar. Se ele não quiser entregar nada, ele não tem. Sim. Né, depois. Então, Não pode estar condicionado. E a banca... Ele não quis, né? E outra coisa, na banca, são 3 membros, igual o peso de voto, né? Portanto, se 2 aprovaram, acabou. É, sim, Esse caso eu não Deixa eu só entender uma coisa. Eu vi o parecer dele. O orientador votou na banca porque o negócio do orientador não vota. Esse regulamento ele vota, professor. Ah, nesse regulamento Esse regulamento ele vota. Eu até entendi a situação dele, porque assim, ó, eu quero que você faça isso e isso. Está além dos escopos do trabalho. Então ele falou, ó, isso não daria tempo para ele fazer no tempo de 60 dias. Então eu, já que vocês exigem que isso é imprescindível que ele faça, eu reprovo o trabalho, então. Né? Mas aí os dois exigem que ele faça melhorias e entregue até a data. Né? Mas a maioria, quer dizer, eles não podem exigir nada. Eles recomendaram. Né? É do jeito que está aqui, está aprovado ou não. Não está no nível. Esse condicional aí é uma forma de trabalho ficar com a parte de maquiagem, né? Dá para fazer assim, não é grande, ajustes. São pequenos ajustes. Para que a qualidade da redação fique melhor. Você só não pode alterar o título, não é isso? Isso. o título. Na verdade, é uma recomendação que você faz para o aluno para ele deixar na prateleira o trabalho. Sim, claro. Pequenas, né? Pequenas. Antigamente a gente fazia isso como errata, né? Nem podia colocar. Você ia lá na errata e colocava tudo isso na errata. Exatamente. Bom, podemos ir para a votação? Tem. Aí ele aprovou, tá bom. Então, os favoráveis permaneçam como estão. Mas Na verdade, histórias. a banca é soberana, né? Aqui Sim. Isso vai para a votação também, né? E isso é para homologação, professor, né, desses votos, todos forem entendi. favoráveis, considerado homologado. Entendi. É porque como não foi, Se a gente desomologar, não pode. Então, já fizeram essa pergunta lá, professor. Já investigamos. é aquele lado de referência. Se vocês botarem em conta, tudo que eu encaminhei, está tudo nulo. Uma vez a Érica perguntou isso para o Marcos Rogério, ele falou, mas a CPG não vai homologar, a banca é soberana. Ele voltou a pergunta para ela, né? A pessoa assim, se foi a maioria, né? Por que a CPG não homologaria? Meio que essa a resposta. Eu acho que passa mais para a ciência das trincheiras. Que no regimento é competência da CPG homologar. Homologar. 45 dias. Pode até homologar com alguma força alta, né? Com alta força inata, que é adequado. Tá, mas de qualquer forma a gente tem que passar aqui a homologação. Então, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se E manifestem. aparecendo o currículo dele definitivo, tá? Em definitivo, o currículo dele sempre terá aquela situação. Ele foi aprovado no geral, mas foi aprovado por alguns membros. E pelo próprio orientador. Pelo próprio orientador. Que é o... E agora o item 2.2, que é uma sugestão de comissão julgadora para a defesa de tese no FPGAL. O aluno é o João Henrique Paulino, Eustáquio. E o título é Liderança para o Desenvolvimento Sustentável no contexto das instituições de ensino superior. E foi aprovado pela CCP. CPG. Fazer uma sugestão, não sei se a CPG pode fazer essa sugestão para o pessoal do JAMP. Na hora de cadastrar a banca no sistema e tal, podiam colocar alguma informação se o membro é estrangeiro, sim ou não, alguma coisa assim, para depois facilitar na hora da gente fazer esse levantamento. Por quê? Depois que a gente leu todo o relatório da CAPES, a gente viu que foi avaliado por isso. E nós não relatamos quantos estrangeiros participaram de banca. A gente sempre sabe depois. Nesse caso, Janine, um professor brasileiro que está numa universidade estrangeira. É estrangeiro. Instituição estrangeira. Por exemplo, a banca do meu orientado vai ter um estrangeiro agora. Para internacionalização. E daí a gente não tem como informar isso, né? No cadastramento, né? A secretária Luciana, e agora vem
Vamos começar a fazer isso manualmente, mas se tivesse como colocar no sistema, isso ia facilitar bastante. Né? Isso vai no encontro com aquele pedido lá do, sabe, do que é, do dashboard de informações. Porque a gente já cadastra a instituição, né? Da pessoa. Então, só fazer uma listagem, quantas bandas tiveram participação de estrangeiros. Deve ser simples tirar essa informação. A gente pediu recentemente, professor, para eles colocarem a opção de incluir se vai ser presencial ou à distância a participação do membro. Eles falaram que vão providenciar isso. Não, Quem sabe, né? Às vezes uma... Está no grupo de trabalho lá, não tá? Tem um grupo de trabalho, professor, mas não está muito movimentado, não. Vou Né? apertar lá. Trabalhar mais. Eu sugeri um grupo de trabalho para lá na época, para que o secretário de pós-graduação fizesse sugestões de melhoria, aperfeiçoamento no grupo de trabalho em conjunto. Então, foi muito bem aceito, foi montado um grupo de trabalho, foi enviada uma lista de Mandou, aqui. eles responderam super rápido. 132 pedidos De alteração. de alteração nos anos em espera. Às vezes, né, dá para agrupar, porque às vezes é no mesmo Eu não campo, vou falar mais mesma nada, coisa. porque STI não anda nem reza brava. É muita demanda, entendeu? Mas é interessante isso, né? Fazer essa alteração. Não, já anotei aqui. Legal. porque nessa banca do João Sack tem uma estrangeira. Então, a gente teve essa discussão lá na... Legal. Depois eu me lembro de falar disso aqui, aproveitando que a gente não tocou nesse assunto. Não sei se esqueci. Bom, podemos ir para a votação? Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Então, aprovado. Agora a gente vai para o item expediente, a ata da reunião. Centésima, 96ª, né? Eu me abstei porque eu acho que eu não participei. Eu também vou me abster que não participei. Acho que não. Estava numa boa. Deu uma baixa da contabilidade na última. Hoje da economia. Eu vou me abster também da ata, porque eu não participei da última reunião, tá bom? Então. Eu criticando que sou economia. Vendo? Mas é raro isso, tá? Agora, ainda para 4 horas que eu estou aqui, foi a primeira vez que eu não participei, que eu estava em banca e que eu não consegui marcar o outro horário. Podemos ir para a votação? Alguma dúvida? Podemos? Então, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Isso é abstenções, né? É abstenções da contabilidade de gêneros. Muito bom, pessoal. Bom, agora a gente, chegando ao fim aqui, 56 minutos. No item 3.2, comunicado da presidência. O primeiro é uma portaria 7835, que altera a portaria 7687 de 2021, com a questão do retorno às atividades presenciais. Depois já entrou? Essa é a questão da dose, né? Não mudou nada em relação àquela... Eles especificaram, né? O que é o esquema vacinal completo. Né? Da história da Janssen. Então, o esquema vacinal completo é uma dose da Janssen ou 2 doses de outro imunizante e a primeira dose adicional, né? Então, eles colocaram isso na portaria agora, a dose de reforço, para corpo docente, discente, servidor técnico administrativo. Antes estava só completo. E eventuais doses de reforço, eles colocaram, né? Na verdade... Isso, é isso. A primeira dose de reforço, é isso mesmo. Então, foi só essa mudança. E essa parte aqui que eles... incorporando o nosso cartão de identificação do ICAR, essas informações, né? Bom, tudo bem? Então,
O segundo é sobre alteração de regimento de pós-graduação. É uma circular também. Abriu? O que tem de mudança nesse? Me ajuda, né? Eles não estabeleceram como deve ser a parte operacional, né? Capa do processo, ofício de solicitação, é bem operacional, mas como eles enviaram, né, para presidente CPG, coordenador, a gente trouxe para vocês. E daí você tem que abrir esse documento e consultar quando for fazer a alteração, né? Porque ninguém vai lembrar de todos os detalhes, né? Certinho. E o terceiro comunicado é o evento do encontro da pós-graduação. Acho que o Thiago não vai conseguir também, né, Thiago? Não consigo, professor. Começa segunda cedo, né? Eu 3 tenho dias de evento. 8 horas de aula na segunda-feira, e na outra segunda é o Jogo do Brasil. Vai ficar bem no horário da minha aula à tarde também. Podia ser híbrido, né, professor? Assim, ter a distância, esse evento, se fosse híbrido, eu poderia participar de manhã, pelo menos. Tem um super legal que a gente conversou, né? Do print também, Do acho que vai ser print, legal. é o terceiro dia, né? O terceiro dia está bem legal. Embora está escrito que o evento é presencial, mas as participações das universidades, algumas apareceram como online. Não sei. Os outros anos anteriores foram transmitidos. Mas esse ano eu procurei. Eu também não. Deixa eu ver se eles. Pelo menos não tinha. Eu procurei numa mensagem daquele grupo da presidência que veio, Mauri. Lá não tinha, não. Nada online. Não. Eu sei que eles vão disponibilizar um link, né? Eu não sei porque o pessoal aqui no campo está pedindo carona para São Paulo, para saber se alguém daqui ia. Daí a professora Cristina da Filó perguntou, essa história. Eu não consigo. Ainda é a apresentação final de trabalho, esse dia. A impressão que não vai ser transmitido, né? Se eu receber alguma coisa, eu envio para vocês. E só mais um comentário que não está aqui nos comunicados, já que a professora Janaína tocou nesse assunto do indicador, lá de saber MEM, a gente até apresentou isso para a diretoria, em princípio parece que não pareceu tão interessante, né, Tiago, em relação a ter um dashboard do que é importante, que tipo de perguntas um coordenador de pós-graduação tem que ele não tem resposta fácil. Por exemplo, isso é ótimo, Silvia, porque a gente tem um monte de perguntas que não tem resposta fácil. Então eu combinei pergunta para a gente, aí tem que ficar catando. Eu imaginei mesmo. E eu falei isso para o Fábio também, que a gente vai precisar montar, não sei, assim, eu quero fazer um formulário com tudo que eu preciso saber. Exatamente isso que eu ia pedir. Eu vou fazer isso, eu só preciso ter tempo. Mas eu vou fazer isso. Uma das coisas é essa, mas tem outras. Por exemplo, a CAPES pergunta, onde estão os egressos? Quantos egressos estão dando aula? Quantos egressos estão em empresa? Quantos egressos estão fazendo alguma outra coisa completamente diferente do que ele? Então, para a gente saber disso, tem que fazer o quê? Olhar lápis por lápis. Não dá, é de água, né? Não, dá, mas a gente, às vezes, deixa de olhar o que é o táxi pode ficar atualizado. Até o LinkedIn também, a gente pensou nele, mas não é todo mundo que tem. Não tenho como resolver isso, mas eu vou colocar todas as informações que a gente precisa e que está catando. Porque tem aquela pesquisa, né, de ingresso aí, do ingresso, mas é importante ter essas informações. Como aquele outro lá de Moy na hora. Precisa saber exatamente. A gente é avaliado por isso. Tantos por cento estão em qualidade, em carreira pública, em carreira privada. Porque a gente colocou isso lá nos objetivos da pós-graduação, trabalhos com vocês, né? Porque daí a gente vê com o STI o que dá para pegar, porque pode fazer um robozinho, né? Ele ir lá e buscar as informações em Lattes ou... Então, mas eu acho que até Lattes pega. O problema é que a gente tem muito egresso que vai para o mercado de trabalho, não tem mais Lattes. E é uma informação... E é uma informação muito rica. Às vezes a pessoa está fazendo um órgão público, está fazendo ou então ele virou um empreendedor de uma inovação. A melhor experiência que a gente viu no IGF, até então, desde o estudo do Carlote fez lá atrás, a pesquisa que foi comandada na época da gestão dele, regresso, a gente
A ideia não é estimular que cada um tivesse uma pesquisa por egresso, mas percebe-se que não tem continuidade, né? A gente não está vendo essa pesquisa avançar. Talvez, tá? Reunir os 3 programas, reunir uma estrutura mínima e tentar pegar os nossos egressos, uma pesquisa única que ia ser pedida, mas alternativa, com a ajuda dos alunos, né? Tem que mantém as redes. Professores também, né? Porque a gente Professores. mantém o contato com os orientados, né? Na vez passada, os orientadores tiveram que responder quais egressos, a gente respondeu anteriormente indicando se a gente tinha contato com os egressos, eu mandei para os meus egressos a pesquisa. A gente fez via no Colégio de Contabilidade, a gente fez via orientador, e o orientador trazia. Legal. Eu fiz isso porque eu recebo sempre lá DS que mesma coisa, né? Passou por aqui, manda para os orientados. Vocês já viram uma base que chama Cássia? Cita para nós aí, a Cássia. Como, professor? A Cássia. A Cássia. Cássia. Assim? Qual Santo Amigo de Cássia? Não, Cássia? Cássia com C. Cássia com C. Claro. Cássia é o Isso, aí deixa eu lembrar o nome. USP. Descendentes, coloca aí. Ela mostra tudo que todos os alunos que foram formados por você. Eu vi isso, né? isso é legal. E aí é o Essa Descendentes. plataforma aqui.org, professor? É isso? Plataforma Cássia. Mas é por causa do Lattes isso aí. Ele monta a árvore genealógica de todo mundo pelo Lattes. Você coloca lá Janaína, por exemplo. Não, eu e assim, legal que vai para cima, então Não, pega lá a dentro, definição do eu orientador, vou só pegar orientador e para baixo. O nome dela aqui. Janaína. Pô, você não lembra, cara? Pegar certinho, né, professor? Você vai ver os descendentes e os ascendentes. Deve que apareça aí, senão... Estava olha lá. Descendentes. Quantos descendentes ela tem? Ela tem 37 descendentes, as relações entre eles. Todos Fecundidade, Gente, fertilidade. aí você tem uma base de egresso. Tem fertilidade, tem tudo, tá? É bem interessante. Por aí, dá para a gente pegar boa parte dos egressos, tá? Está desatualizado, né, professor? 10 do 10. Não, mas calma, velho. Não, Tá ótimo. Só estou avisando. Liga lá nos descendentes. Ela já está reconhecendo ali. Os descendentes. Aqui, análise Não, de aqui. Ela vai saber se tem, em geração tá. Se o que ela formou, já formou mais alguém, aí a quantidade, vai descendo. É bem interessante essa parte. Tem algum método. Olha lá. Eu lembro que quando eu chamei meu orientador de mestrado a partir Ela tem um ali que já formou. Tem orientado meu. Glauber já formou 2 pessoas. Olha lá, e a Fabiana G. Mariucci formou 8 já, tá vendo? Todos esses orientados, eles já formaram alguém, tá vendo? Esses aí são seus egressos, ó. Você consegue saber se tem mais ou menos. Que legal. Legal isso. Por aí é uma forma de... E aí a fertilidade é disso? Como é que é essa conta? Fertilidade que quer dizer que eles vão se reproduzindo, né? Já está na 4ª geração. Você estava olhando para o professor Taco, no dia da homenagem do professor emérito ali, o título, meu Deus do céu. O homem tem formados com 40 anos, né? Tem 51 anos de universidade, 57 anos de universidade, sei lá, o cara está na 4ª geração de formados. Imagina o seu orientado que já formou outro, já formou outro, já formou outro. Nossa, Mas qual que é a idade dele hoje? Deve ter uns 80, né? Bom, né? Primo do Temer, tá chegando em 150. Exatamente. É legal, dá para ver os primos, dá para ver os... Os primos seriam quem? Quem publicou junto? Orientados pelos orientadores e orientados pelos orientados. Entendi. É uma família mesmo. Então, É uma toda essa família. árvore genealógica. Não sei, acho que não. O cara criou um modelo Ele aí. chama não é primo. isso. Ele mostra Se ele é filho dos meus pais, Verdade. Mas, gente, é só uma alternativa para achá-los, Muito entendeu? bom. mas é legal isso aí. A melhor estratégia, Obrigada aí pela... segundo os Canadá, assim, é da Universidade do Canadá, eles usam o convênio com o LinkedIn. O LinkedIn pega toda essa visão profissional também que o indivíduo, aquele que escolheu uma carreira profissional, foi empreendedor, mas eu estou no mercado, é um consultor, tem LinkedIn. Eles usam o LinkedIn para pegar o egresso do Canadá e funciona super bem. O LinkedIn funciona bem. Mas eu dei essa ideia do LinkedIn.
Para a gente caçar pelo LinkedIn. Mas eu não sabia dessa história de fazer convênio. Acho que o Canadá fez um convênio. Eles têm os melhores índices de avaliação de egressos entre as universidades mundiais. Parece que essa é a motivação. O LinkedIn tem muita coisa que deve dar para fazer, que a gente não sabe, né? Eu, pelo menos, não sei. Bom, então é isso, pessoal. Comunicado da presidência. Terminamos aqui no evento. Agora a palavra aos membros. Se ninguém for falar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você é o primeiro, Ricardo. Vamos lá. Acho que você já deve saber, né? Você já deve imaginar. Primeiro, eu fiquei feliz pela Marina, que aceitou o convite com relação ao CCPAE, e como representante da comissão de graduação, que bom que ela aceitou. E aí, com relação à coordenação, eu gostaria de saber se você chegou a pensar em alguém, se... Achei que você já sabia, na verdade. Eu conversei com o professor Luiz Guilherme, ele aceitou. Então, quando ele voltar da licença dele, aí a gente volta a falar. Acho que vai ser dia 10 ou 11, né? De dezembro. Tá. Então, tá tudo certo. Foi difícil, viu, Ricardo? Você tem que ser membro titular. E daí, na verdade, só sobrou ele. Dia 10 de dezembro. 10 de dezembro. Tá. Então, a Marina aceitou. Na verdade, eu não sabia que tinha que ser membro, né, da CTG. Eu arrumei para a comissão de graduação. A Marina eu arrumei para a comissão de graduação. Eu achei que tinha que ser orientador, né? Então, tá certo. Vai ser a Marina e o Luiz Guilherme. Que ótimo. Então tá. E aí eu me coloco à disposição, caso o professor Luiz Guilherme precise de ajuda aí para... Aí vai precisar. Para conhecer um pouquinho Está bem preocupado como vai ser. Não, conte comigo, então, para ajudá-lo nessa transição, hein? Equipe de transição. Equipe de transição da CCPAE. Muito bom. Obrigado. Obrigada, Carlos. Mais algum comentário? Eu tenho Nada? Está na Câmara Curricular, que é a CIO dividindo as tarefas, né? Eu participo da Câmara Curricular, ela nasceu para a GR, que é o conceito. E nessa Câmara Curricular, a gente teve uma discussão que eu acho que era bem importante para a gente refletir. Primeiro, foi nomeado um grupo de trabalho pelo professor Márcio, o reitor, para discutir a questão das disciplinas online, ou disciplinas não presenciais, né? Esse grupo de trabalho está desde o começo do ano, né? E também tem uma premissa básica. O professor Carlotti não tem ideia de que a universidade seja à distância. Graduação, forget it. Aí, existe a menor possibilidade da gente ter cursos não presenciais, até porque a universidade tem um projeto de expansão, né, de construir mais áreas de convivência, prédios, retomar a aula presencial. Não é propósito da universidade formar pessoas à distância. Mas a experiência que foi obtida na pandemia, na pós-graduação, mostrou-se bastante produtivo, né, para alguns aspectos, né? Primeiro, para a questão de bancas, assim, reuniões de bancas, acho que tem uma produtividade. A gente tem criticado bastante essa questão dessa norma dos 50%, que ela é inviável. Se eu não chegasse para a reunião, por exemplo, eu tive que sair urgente para resolver um problema na reitoria, e aí, se eu não chegasse, não aconteceria a reunião na Câmara Curricular, porque não dava o quórum. Porque essa montagem de 50% presencial e à distância, ela inviabiliza juridicamente, né? Depois eu quero perguntar. Então, assim, eles ficaram esperando meia hora eu chegar para começar a reunião. Eu tinha confirmado a minha presença, mas eu tive um problema urgente para resolver, não tive como não atender, né? Ele desce que é assim, no andar celestial, aí o sexto, quinto dos infernos, quarto, e a gente fica lá no porão. Desce, você não tem o que fazer, entendeu? Assim, é mais ou menos assim, não tem muita a hierarquia lá. E aí eu até critiquei bastante, falei, olha, essa norma do jeito que ela está sendo colocada, eu acho que ela está muito ruim, porque 50%, eu acho que não faz muito sentido. Aí eu cheguei na reunião, 2h30 de reunião para discutir, uma pauta gigantesca de revalidação de diploma, que é que só faz isso. Basicamente, a gente só revalida diploma e altera a frequência.
E regulamento. Você fez uma avaliação de um, né? Eu fiz. Você vê, ali, na verdade, você recebe uns 30 por ano. Cada um, né? É complicado, porque uma tese em francês. Mas a gente, né, quando pega o trabalho, a gente já pega a segunda parte. Eu peguei a segunda parte, mas se eu tivesse pegado a primeira. Que quem pega a primeira conhece o assunto, né? Normalmente. Bom, qual que é a discussão? Então, o grupo de trabalho apresenta uma proposta, é o seguinte: o aluno pode cursar até 50% dos seus créditos em disciplinas não presenciais. No entanto, não pode ser oferecido no trimestre ou no semestre mais do que 50% das disciplinas não presenciais. Eu falei, mas peraí, então não lascou a vontade, porque se eu tenho uma disciplina obrigatória, não presencial, ele já fez 3, ele não vai cumprir. E aí você começaria a fazer uma equação que é reducionista, 50 vezes 50 dá 25. Chegar um momento que você não conseguiria ter um ótimo para o aluno cursar. Porque as disciplinas foram oferecidas, eu não poderia mais cursar, porque não conta crédito para ele. E aí ele teve que procurar disciplinas fora do programa. Então, modelos que ele desenharam de limitar 50% dos créditos, 50% das disciplinas oferecidas, não poderem ser mais do que 50% no semestre, no trimestre. Eu falei, gente, ninguém fez essa conta. Isso aí não tem como aplicar. Isso não é execuível. Né? E aí surgiu um monte de outros comentários junto. Né? A comissão fez um trabalho bacana, até estruturou, mas ela não consultou as CPGs. As CPGs não consultou programas. Então, todo mundo chegou e falou para mim, vocês estão montando uma regra, mas diretrizes veio da Pró-Reitoria. O Pró-Reitor e o reitor devem ter definido as regras, falou, agora vocês montem aí a norma. Porque alguns cursos profissionalizantes querem ter a liberdade de não ter trava. Eu posso ter 100% das disciplinas. Olha, a gente tem discutido lá, né, e a gente tem conversado, que tem que ter uma justificativa que não seja abrangência, né? Eu preciso fazer uma disciplina porque aí abrange. Não, abrangência não é justificativa de sentido. Porque eu quero pegar aluno do país inteiro. Isso não faz sentido. Não é por isso. Ter disciplina só por abrangência, não. Que é o que eles estão chamando de motivação acadêmica. A abrangência não é motivação acadêmica. A motivação acadêmica é que você traz o professor de fora, que vai ampliar a rede de pesquisa, que vai ter introjetar conhecimentos. Você trabalha com outro programa em parceria, que você faz. Você tem que ter alguma motivação acadêmica. A gente sempre trabalhou aqui com a justificativa ser, né, adequada. Bom, isso foi suspenso, não foi aprovado, mas é uma discussão que está lá acontecendo. Então, assim, nós não sabemos ainda, hoje não tem limite, tá? Qualquer disciplina pode pedir para ser transformada em não presencial. A ideia é que tem um limite. O número que chegou é 50%. Ou das disciplinas do curso, ou dos créditos, ou do oferecimento. Mas isso foi, assim, rejeitado de uma forma até agressiva pelos membros. Sabe? Essa motivação, Não, ninguém, assim, veio da Pró-Reitoria, né? São diretrizes que foram colocadas e o grupo de trabalho construiu uma normativa. Nós da Câmara... Engraçado, porque a Câmara de Normas aprovou. E nós reprovamos. Nós não aceitamos. Essas disciplinas que estão sendo criadas aqui, criadas não, na verdade, elas vão ser transformadas em online. Vai passar pela Câmara de Cursos? Os cursos 5, 6 e 7 resolvem aqui. 90% dos casos, né, Tiago, resolve aqui. Nós temos autonomia. Por isso que a nota do programa é muito importante. Cursos 7, 6 e 5, resolvemos aqui. 4, 3 e 4, Câmara Curricular. Mas essa normativa pegaria a gente também. Sim, não, mas essa normativa é para a universidade como um todo. A ideia da normativa não foi alterar o regimento da USP inteiro, da pós-graduação. Regimento do regulamento. Isso que eles fizeram, professor? Não, o regulamento é regulamento da USP, é regulamento da pós-graduação. Regimento geral. Regimento geral, é regimento geral. Então, essa norma, porque para alterar o regimento, ele é muito mais trabalhoso. Então, pensou-se fazer uma portaria, uma regulamentação do que é a figura do não presencial, tá? Então, assim, é só uma notícia, então a ideia agora que a gente sugeriu é que venha essa discussão para que a CPGs consulte os programas, os coordenadores, né? E a CPGs discuta isso. O que para nós é ideal? É ter limite? 50% das disciplinas do programa, até 50% podem. Devemos limitar os créditos dos alunos?
Não, eu estou colocando, do jeito que foi colocado assim, todo mundo ficou em pânico. Não dá Foi pra unânime, dizer, tá? Não surgiu das unidades. Porque hoje, qual que é o medo do professor Carlos? É assim, na pandemia, a gente funcionou bem, mais ou menos. Né? Assim, a gente teve muitas denúncias lá, professor dando aula pelo WhatsApp, professor que não deu aula. Professor mas é que era tudo, né? 257 programas, imagina, multiplica isso por 15 disciplinas. Nós estamos falando em 3.000 disciplinas, 5.000 disciplinas. Como fazer essa gestão, né? Então, teve muitos casos de problemas, tá? Teve aulas muito boas, muita troca, muito aprendizado. Naquele momento não tinha muito o que fazer. Então, existe o medo de que essa migração para o não presencial, ela desvalorize os cursos, a qualidade dos cursos e traga também um prejuízo, que é a importância da convivência dos alunos com a instituição. A aula presencial tem outro foco, o aluno usufruir da estrutura da universidade. Né? Então, existe um certo receio, e por parte do Carlotti muito forte, tá? De que isso ganhe. Porque assim, não é contra que isso exista, mas, assim, como lidar com isso? A verdade, inicialmente era entre 20% e 30% só das disciplinas, tá? E isso avançou para 50%. Os cursos profissionais antes querem 100%. Eles não querem ter trava. Hoje a gente não tem trava, tá, gente? Pode chegar quase 100%, dependendo da dificuldade de acesso. Então, é só para relatar que deve vir uma demanda. Então, acho que é importante a gente refletir, né? O que a gente quer, né, dessas disciplinas? Eu acho que para a internacionalização elas são ótimas. Você pode ter aulas. Agora, é importante, algo que está na norma. Se você trouxer um professor para dar aulas na sua disciplina, estrangeiro, de fora, essa disciplina tem que ser credenciada, tá, gente? Ela não pode ser oferecida desta forma. Porque se o aluno fizer uma denúncia, tal, se sentiu prejudicado por isso, essa disciplina ela pode ser considerada nula, tá? Como assim? Você tem 3 aulas, que é o professor, um da Alemanha, um da Inglaterra, que derá aula na sua disciplina de forma presencial. Tem que credenciar. Ah, tá, mas se eu estiver na sala, se eu estiver online, não tem problema. Então, tem dúvidas. Porque sempre foi falado que, tipo, se eu tenho um professor na sala, não tem problema o outro estar online. Então, eles têm dúvidas. Professor na sala. Então, mas ela foi concebida no modelo híbrido. Não, mas fazer isso antes de existir. Eu sei. Nem existia esse termo, né? Tem um convidado. Mas eu acho que a dúvida é se o professor está como credenciado, né? Não. Convidado. Só como convidado? Porque é o seguinte, o formato... Nossa, mas eu faço isso na graduação. Então, eu sei, o formato dela é presencial. É uma recomendação, é uma preocupação que existe lá. Eu acho que não é assim, tipo, vamos ter aula com o fulano de tal, todo mundo assiste casa. Ou eu nem entro. Então, assim, essa ideia, porque infelizmente, acho que a preocupação é essa. Se você já tem essas participações, você já pensa na sua disciplina. Você pode ter sua disciplina 10% não remota, 20% não remota, 100% não remota. Quando você tiver participações externas, essas participações externas têm que ser registradas. Eu entendo, Amor, mas assim, aí eu montei a disciplina, de repente, agora eu vou trazer um professor de fora para falar na minha disciplina e ele vai dar uma aula para mim. Só que nenhum cara de fora vai te avisar um ano antes que ele vai participar da sua disciplina ou vai... Mas você pode ter isso na sua disciplina. Não, mas aí chega no ano, o cara que sempre veio e fala, esse ano eu não vou, porque eu vou estar viajando. É você fazer alguma coisa sem ter previsão. Isso tem sido discutido lá, tem sido um pouco... tem sido objeto de preocupação. É um ponto que precisa... Mas o que quer ter previsão? Escrever assim, vou trazer convidados, ou vai falar, eu vou trazer fulano de tal, não sei o que. Não, você não precisa falar fulano de tal. Pode ter disciplina já com essa previsão. E aí você pode já credenciá-la que ela é parcialmente remota. E essas aulas elas podem ser totalmente, todo mundo que estiver em casa, esse professor está em casa, está lá na Inglaterra dando aula para você. Então, essa previsão que eles tendem a recomendar. Que é o que falaram para mim que eu podia fazer. E é o que eu falei para o passador tirar
Que eu tinha pedido, lembra que eu Não, falei não. que era o híbrido lá. Não, mas é o percentual de não remoto que você tem que colocar, porque não existe um conceito de híbrido, né? Regulamentado no regimento. Mas o não presencial existe. Então, se você colocar que 20% das nossas aulas... Hã? Eles ainda não têm muita clareza. Não tem. Do que eles querem, do que pode e do porquê. Hoje, A verdade é que a gente aqui... Qualquer segue atividade. tudo bonitinho, desculpa te interromper. Mas você olha os outros programas, foi o caso que eu falei para o Thiago, tá uma bagunça generalizada. O pessoal coloca uma coisa no Jano, você entra no site do programa, fala outra, fala tal dia aqui, tal dia online, tal dia não sei o quê, e cada um... E quem tiver daqui vem, quem vier de fora não vem, e cada um faz o que quiser. Eu só estou trazendo pontos que foi discutido lá. Outra coisa que não tem sido... não aceitar aluno ouvinte de qualquer forma. Tá? O aluno ouvinte em sala de aula, ele é expressamente proibido pelo regimento. Não, tem casos, o último caso que nós avaliamos, o aluno ouvinte tirou C na disciplina, mas ele era ouvinte. Foi pedido uma atribuição de reconhecimento dele como aluno especial, fora de prazo, com conceito seco. E com frequência. O professor atestou que ele tirou C, participou todo mundo. Jana, se você vê as coisas que chegam lá, é inacreditável. Você está na universidade, o negócio é bruto. O que o pessoal tem dito, em função disso, dessa desorganização, é que se você tiver previsão de atividades não presenciais, cadastre a sua disciplina como não presencial 10%, 20%. Porque aí você não vai ter qualquer reclamação. Os alunos têm feito algumas reclamações em função disso, tá? O que está no Jano, o que está no site, nem sabia que estava no site do programa do professor, né? Já tínhamos esse programa aqui. É isso. Então, mas essa questão do limite ainda não tem, tá, Silvia? Uma previsão de qual percentual. Assim, a gente esperava que tinha alguma coisa melhor, mas foi muito ruim o material que chegou. Então, hoje ainda está aberto. Mas, assim, ouvindo o Carlotti, ele vai fechar, tá? Ele não vai deixar aberto. Eu acho que Então, se a gente tenha um planejamento estratégico agora no curso, para que X disciplinas a gente quer trabalhar elas de forma não presenciais, eu acho que é importante que a gente as trabalhe já. Não espere isso tanto tempo, tá? Eu acho que essa janela vai fechar, tá? Eu acho que a janela vai vir de cima e vai fechar. Eu acho que vai fechar a janela do não presencial. Até porque tem muita bagunça no sistema. Nossa. Então, se a gente tem intenção de usar isso para fazer internacionalização, e a rede de pesquisa, trazer os alunos especiais, a gente tem um propósito com essas disciplinas, né? A gente pode, então, pensar nesse planejamento estratégico desse quadriênio, já fazer essa readequação, tá? É isso, professora. Obrigada, professora Mauri. Mais algum comentário? Então, em nome da CPG, nós agradecemos ao Ademar e a Lenice pela ajuda aí para trazer representantes discentes, que foi uma batalha. Hoje a gente colocou, você inclusive até ajudou, né, professor de Marinho, a gente colocou a Lenice nessa atual gestão, ela não tem suplente, né? Aí a gente conversou, né, e saímos aí o João, o Lucas, né, para dela agora, eu mantenho do mesmo jeito, né, que vai acontecer alguma coisa, né, tem o João aí para... É Thaís. A Thaís está com o Jorge ou está com você? Aí tá assim. Acabou de passar. Certinho, então, pessoal. Obrigada pela participação. Está dando já aquela crise de... Agora tem uma câmera apontando. Cara, a gente não vai nada errado. Obrigado a todos, pessoal. Uma boa tarde.